com o Pai. Quem hoje veio para se assentar à mesa com o Pai? Levanta a mão. Sabe, enquanto nós estávamos adorando, o Senhor me falou algo. E Ele disse que os nossos aplausos, a nossa boca serve como instrumentos. Então todas as vezes que você aplaude ao Senhor, todas as vezes que você dá um glória a Deus, um aleluia, você está gerando uma canção pessoal para o Senhor. Então você pode olhar para o céu e aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, Senhor, é para Ti, Deus. Nós Te entregamos a nossa adoração hoje, Senhor. Que tudo seja para Ti, por Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Queridos, quem está aqui com fome? Com fome e sede de Deus. Quem está com fome e sede de Deus? Tem uma mesa posta para você hoje. Você consegue ver com seus olhos espirituais? Teve gente que estava falando fome mesmo, né? Fome. Mas tem uma mesa vasta. Uma mesa onde o próprio Deus serve para você. É o dia da ceia. E Deus hoje Ele está tão feliz. Eu conseguia sentir o coração de Deus. O quanto Ele está feliz de ver hoje essa ceia cheia de filhos. Essa mesa cheia de filhos. E talvez hoje você chegou aqui e você nem se sinta digno de se assentar a essa mesa. Você sabia que tem pessoas que faltaram o culto hoje porque sabiam que era a ceia do Senhor? Você sabia que algumas pessoas elas têm vergonha de vir à ceia do Senhor? Você sabe por quê? É porque ainda não entendeu que o dia da ceia não é um lugar de acusação. O dia da ceia não é um momento de acusação. O dia da ceia é um momento de reconciliação. E hoje o Senhor veio aqui porque tem muitos filhos que Ele quer reconciliar, amém? Então, queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22, 54. Lucas 22, 54, nós vamos ler até o 62, amém? Diz assim: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Ele quem? Jesus. Ele quem? Jesus. Mas ele negou. Quem negou? Pedro. Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falando ele ainda, quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Sabe, queridos, eu tinha hoje muitas palavras para trazer para você. Eu até comentava com a pastora Ellen. A minha cabeça estava uma confusão hoje. Sabe, uma coisa é a gente ter uma palavra, mas eu sempre falo para todo mundo que o nosso maior desafio é revelar aquilo que Deus quer falar naquele dia, naquele culto, naquele momento. Porque eu sei que você não saiu da sua casa para vir aqui e adorar homens, a dar culto a homens. Você não veio aqui apenas para ouvir uma palavra, porque a palavra do Senhor diz que a palavra em si, ela é morta, mas que o que vivifica é o Espírito. Cutuca teu irmão e diz assim: é o Espírito.
queridos, o Espírito, ele sempre tem algo para revelar na palavra. Ele sempre tem alguma coisa que vai mudar algo na tua vida. E quando a gente vem no culto, a gente não pode vir e encarar o culto como um ritual. Deus, eu vim ao culto, amém, minha semana vai ser abençoada. Quem teve uma semana muito difícil semana passada, levanta a mão assim. E quem tinha vindo ao culto, levanta a mão. Sabe, às vezes a gente vem ao culto pensando assim, eu vou para o culto, porque Deus vai super me abençoar e minha semana vai ser top. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente se decepciona, mas você sabe que a sua decepção não é com Deus. A sua decepção é com suas próprias expectativas. Nós estamos no culto para dar culto. Nós estamos no culto para agradecer. Nós estamos no culto para receber algo de Deus, mas nós não estamos no culto barganhando com Deus. Amém? Amém? Nós estamos no culto porque nós amamos a Deus, porque nós queremos cultuá-lo. E sabe, o coração de Deus estava tão alegre enquanto você estava adorando. Em meio a uma adoração, se eu não sair suada, descabelada, sem rímel, eu acho que alguma coisa aconteceu e está errado. Você sabe por quê? Porque quando eu venho para o culto, eu venho para dar tudo de mim. Eu venho para entregar tudo de mim e não buscar tudo para mim. Aquilo que eu recebo de Deus é aquilo que o Senhor já preparou para mim, queridos. Aquilo que você vai receber essa semana, o Senhor já planejou. Aquilo que o Senhor vai te entregar essa semana já foi conquistado nas regiões celestiais. Aquilo que o Senhor tem para te entregar já está tudo marcado na agenda dele. Não se preocupe. Hoje o Senhor, ele quer a nossa genuína adoração, o nosso culto. Sabe? E quando Deus me mostrou essa palavra, uma das coisas que Ele me falava era que Ele queria falar sobre medo. Eu dizia, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu não estou entendendo. E Deus falou para mim assim, é sobre medo. A palavra hoje é sobre medo. Sabe por quê? Porque às vezes nós não conseguimos nem se assentar à mesa de Deus, porque nós temos medo. Porque o nosso maior medo é se deparar com aquele que é santo, com aquele que não tem pecado, com aquele que deu o seu único filho por nós e nos sentimos impuros. E sabe o que Deus me falava? Ele me lembrava de Mefibosete. Quem conhece a história de Mefibosete? Levanta a mão assim bem alto. Mefibosete, um homem aleijado, mas ele um dia é convidado a se assentar à mesa de um rei, o rei Davi. Mefibosete, ele tinha defeitos e talvez muitos olhassem para ele e achassem que ele não era digno de se assentar à mesa. Mas o rei Davi, apesar das suas falhas, o rei Davi tinha muito de Deus. E sabe o que ele faz? Ele convida aquele homem cheio de defeitos para se assentar à mesa com ele. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós estamos na mesa do rei, todas as nossas deficiências desaparecem. Hoje o Senhor quer dizer para você, não importa como você chegou aqui, na mesa do rei, a sua deficiência, a sua falha vai desaparecer. Queridos, e Deus pediu para eu fazer para você uma pergunta hoje. Você tem medo de quê? Qual é o teu maior medo? O que simplesmente te paralisa e faz com que tu não avance? Porque o medo, queridos, em hipótese alguma, ele é bom. O medo, ele é um espírito. Tanto que o Senhor, ele fala lá em 2 Timóteo, ele diz assim:
Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O medo, ele é totalmente o contrário de tudo isso. O medo é o contrário do amor, o medo é o contrário do poder, o medo é o contrário do equilíbrio. É por isso, é porque em muitos momentos nós não nos entregamos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque nós temos medo. Então o medo, ele nos traz um desequilíbrio. O medo, ele nos traz desequilíbrios emocionais. O medo, ele nos traz desequilíbrios financeiros. O medo nos traz desequilíbrios familiares. O medo nos traz desequilíbrios. E o que Deus falava ao meu coração é que esse espírito não pode entrar no coração dos filhos. O Senhor quer te entregar um espírito de ousadia. O Senhor quer te entregar um espírito de amor. O Senhor quer te entregar um espírito de poder. O Senhor quer te entregar um espírito equilibrado. Sabe aquelas pessoas que vivem com seus altos e baixos? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu quero Deus, amanhã eu quero o diabo. Hoje eu quero ser santo, amanhã eu quero o pecado. Sabe esses desequilíbrios da nossa vida? Queridos, nós só vamos encontrar o equilíbrio na nossa vida quando nós estivermos cheios do Espírito que vem de Deus. Sabe, o medo, ele tem um poder de decepcionar. O medo, ele tem um poder aonde nós estamos em alguns momentos planejando algo na nossa vida e por causa do medo nós paralisamos. Talvez tenha pessoas aqui que Deus já colocou planos no teu coração. Deus já colocou projetos no teu coração. Deus já te deu direções e você, por causa do medo de tomar decisões, você não avançou. E às vezes a gente pensa que a culpa é de Deus. Sabe, se você é filho de Deus, entenda uma coisa: Deus fala com você. Deus, Ele tem te dado direção. Deus, Ele tem ministrado a tua vida em algum momento. Deus tem te dado equilíbrio. E o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite é que nós venhamos entender que não podemos ter um principal medo. E esse principal medo é o medo de Deus. Sabe, queridos, eu conheço pessoas que têm medo de Deus chamá-las. Eu conheço pessoas que têm medo até do chamado que Deus tem para a vida delas. Eu conheço pessoas que eu digo assim: ei, tu tem que orar e perguntar o que Deus quer de ti. Ela diz assim: e se Deus mandar eu abandonar tudo? E se Deus mandar eu ser missionária? E se Deus mandar eu viver pela fé? E se Deus mandar eu ser pastor, pastora? Ah, eu não quero isso para a minha vida não. Tem gente que tem medo até dos planos de Deus para a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Hoje é dia de você repreender esse espírito. Porque esse espírito, ele não pode te dominar. Você pode levantar a sua mão assim para cima e dizer assim: em nome de Jesus, eu repreendo todo medo. Amém. Você recebe? Aplauda o Senhor. Se for para aplaudir o Senhor, aplauda bem forte. Sabe, todo mundo aqui conhece a vida de Judas. Amém? Judas foi um homem que traiu Jesus. Judas foi um homem que simplesmente ele foi lá e com um beijo no rosto ele trai o Salvador. Sabe o que acontece com Judas? Judas morre. Judas morre. Mas eu também estou diante de um outro homem, Pedro. Pedro é um homem que negou Jesus. Ele não negou só uma vez. Ele negou quantas vezes? 3 vezes. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes.
Mas Pedro morre, sim ou não? Não. Sabe qual que é a diferença entre esses dois homens? É que um se arrepende genuinamente. Um se arrepende de verdade. Queridos, talvez você chegou aqui nessa noite e você pense assim: eu não sou digno de receber a graça de Jesus. Eu não sou digno, eu sou pecador. Eu sou aquele que nega Jesus todos os dias. Ei, deixa eu dizer para você, existe arrependimento em Jesus para você. A palavra do Senhor está me mostrando em Pedro, que Pedro não precisou morrer. Pedro, ele não precisou se afastar de Cristo para sempre. Pedro, um dia, ele é resgatado por quem? Pelo próprio Jesus. E você sabe qual que era um dos meus maiores medos? E eu acredito que é um dos maiores medos de muitos aqui. Era me afastar de Cristo. Era de um dia ir viver as mesmas coisas que um dia eu vivi lá atrás no mundão. Eu tinha tanto medo de um dia a minha fé esfriar. Eu tinha tanto medo de um dia decepcionar o Senhor. E sabe o que um dia eu aprendi? Eu aprendi que Deus é indecepcionável. Não existe esse tipo de sentimento em Deus. Queridos, Deus não é aquele Deus que olha para você e diz: você me decepcionou, sai daqui. Deus não é aquele Deus que Ele diz assim: tu me feriu, eu não vou jamais te perdoar, vai embora. Não. Hoje você precisa descobrir isso para se assentar à mesa do Pai. Você precisa descobrir que Deus é indecepcionável. Você precisa descobrir que Deus está sempre disposto a perdoar o teu pecado e a tua falha. Deus não é igual aos homens. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor um dia decidiu derramar graça sobre a tua vida, e Ele não vai tirar de ti esse decreto. Hoje é noite de graça. Hoje é noite de arrependimento. Você não precisa ficar fora da mesa. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu quero abandonar, me ajuda. Deus, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Então, Senhor, com o teu sangue me fortalece, com o teu corpo me faz forte para resistir ao pecado. É o sangue e o corpo de Cristo que te fortalece, querido. É o sangue e o corpo de Cristo que vai fazer com que você vença os desafios que virão nessa semana. Hoje eu não estou aqui diante de uma igreja. Hoje eu estou aqui diante de uma casa. E aqui dentro só tem filhos. Dentro da casa do Pai só tem filhos. Sabe o que mais me chama a atenção na vida de Pedro? É que Jesus, Ele tinha avisado Pedro. Tinha ou não tinha? Jesus, no capítulo anterior, Ele avisa Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Porque Pedro, ele estava cheio de si. Sabe aqueles crentes cheios de si? Que diz assim: ai meu Deus, eu nunca vou cair. Aqueles crentes religiosos que conhecem a religião e não Jesus, que ele aponta o pecado do outro para que as pessoas não olhem para o seu próprio pecado. Aqueles crentes que ficam assim: tá vendo a irmã? Tá pecando, falhou, caiu, eu sabia que ia cair. Sabe aqueles crentes religiosos que não conheceram a Jesus de verdade, conheceram apenas a letra, a religião que um dia foram impostas para eles? Aqueles que estão toda hora dizendo que o outro vai fazer alguma coisa, mas eu não. Queridos, são os que mais são surpreendidos pela falha.
Você sabe por quê? Porque com a régua que tu mede, tu vai ser medido. A palavra do Senhor, ela é muito clara. À medida que tu mede, tu será medido. E sabe uma das coisas que o Senhor me falou essa semana? Às vezes, queridos, não é a medida de Deus. Porque a medida de Deus ainda vai chegar no dia do juízo final, aonde todo mundo vai ser julgado. Mas em muitos momentos a régua é a minha mesmo. É quando eu estou julgando o outro, e quando eu falho, eu começo a receber um fardo tão grande de culpa, tão grande de opressão, tão grande porque eu estou medindo a mim mesmo como eu meço o outro. Parece que não tem jeito, parece que eu não tenho solução, parece que o meu pecado não tem perdão. Você sabe por quê? Porque o pecado do outro, para a gente, não tinha perdão. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, queridos, a Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Não é ao outro, é a mim mesmo. A palavra do Senhor, ela diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é Deus que vai te examinar hoje, é você. Hoje você tem o livre acesso de olhar para dentro de você, se examinar e decidir o que você precisa abandonar, o que você precisa pedir perdão. E deixa eu te dizer uma coisa: se você está pensando que pedir perdão agora, você só pode ceiar na próxima ceia, você está enganado, isso é religiosidade. Porque o perdão, quando você se arrepende, é instantâneo. Deus, Ele tem salvação para entregar hoje aqui. É hoje, não é na próxima ceia. É hoje. Sabe, queridos? Um dia eu já tive medo, sabe de quê? Da morte. Quem já teve medo da morte aqui? Levanta a mão. Eu declaro em nome de Jesus que esse medo vai embora agora. Queridos, um dia eu tive medo da morte. Mas você sabe por quê? Porque eu não tinha tido um encontro sobrenatural com Cristo. Um belo dia eu estou na minha casa, dormindo. O Senhor me acordou, eu não estava mais dormindo. De repente eu abri os olhos e eu comecei a ter uma visão. Eu lembro como se fosse hoje, eu ouvia o meu pai e minha mãe conversando na cozinha. E eu estava no meu quarto, na minha cama. Então os meus olhos se abriram e eu, na noite anterior, eu tinha feito algumas perguntas para Deus. E Deus começou a me responder. Porque naquela época não tinha Google. A Wi-Fi era aqui, ó, direta com o céu. Senhor, não estou entendendo esse versículo. Me explica. Quem já fez isso e Deus te explicou? Caramba, é bom demais. Você sabe o que aconteceu? De repente os meus olhos se abriram. Eu comecei a enxergar e eu vi o inferno. Eu precisei ter um encontro com o inferno para saber que eu nunca queria voltar para lá. Nunca iria decidir voltar para lá. Eu de repente vi um mar de fogo. Eu vi umas montanhas como se fossem os vulcões. E aquele mar de lava vermelha. E de repente, quando eu olhei para lá, eu me vi lá dentro. E de repente, eu estava só com essa parte de fora do meu rosto, para fora da lava. E aquela lava fazia assim, e eu ali. E de repente, eu comecei a dizer assim: Deus está doendo. Deus está queimando. Deus está doendo. Aí Deus disse assim: é porque aí não é o seu lugar. E Ele me tirou. Quando eu já estava fora daquele lago de fogo, de repente eu olho para lá e eu vejo a minha família lá dentro. Eu nunca me esqueci disso.
E isso já fazem 11 anos. Eu sinto como naquele dia. Eu vi a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e toda a minha família só com essa parte do rosto para fora. E eu estava lá fora daquele lago. E de repente começou a doer ainda mais. E eu dizia: Deus, está doendo mais do que a mim mesma. E aí Deus disse assim: você sabe por quê? Porque lá também não é o lugar deles. E Ele tirou. E de repente quando eu olho, eu vejo uma moça que tinha intriga comigo no mundo. Sempre existe alguém assim, né? Um endemoniado que tem intriga. E ela estava lá dentro do mesmo jeito. E sabe o que acontece? Doía do mesmo jeito. E Deus disse assim para mim: você sabe por quê? Porque lá não é o lugar nem do teu pior inimigo. E Ele tirou ela de lá. E eu comecei a sentir uma angústia, um peso. E sabe o que aconteceu? Eu ouvi a voz de Deus atrás de mim dizendo assim: olha para trás. Quando eu olhei para trás, eu comecei a ver uma clareza, algo muito claro. E eu comecei a entrar. E as coisas que eram escuras começaram a ficar claras. Então eu vi um campo, vários girassóis fazendo assim. E o vento batia e aquilo me dava paz. E quando eu fui entrando, eu dei um passo. E Deus disse assim: tu não pode me ver. Aí eu dei o segundo passo. E Ele disse: tu não pode me ver, senão tu vai morrer. E eu disse: Deus, eu não estou nem aí. E eu levantei o outro pé. Quando eu fui botando o pé no chão, Ele me trouxe de volta. E de repente eu estava no meu quarto de novo, gritando, chorando. E Deus tentando me acalentar, dizendo: minha filha, se tu me ver, tu vai morrer. E eu dizia: tanto faz, eu quero te ver. Por que que o Senhor me trouxe de volta? E Ele dizia: não, você não pode me ver. Eu dizia: Deus, mas eu quero te ver. Ele disse: minha filha, minha glória, a minha santidade é tão grande, que se você olhar para mim, você vai morrer. E eu dizia: então eu quero morrer. Queridos, aquilo não era depressão. Aquilo não era tristeza, aquilo era amor. Quando você ama alguém de verdade, você quer estar perto. Quando você ama, você quer estar todos os dias com Ele. Hoje eu quero dizer para você que o amor que Deus tem por você é esse tipo de amor. Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Jesus não se importou se ia doer. Ele simplesmente foi lá por amor a você. E sabe o que a palavra me diz para encerrar? Que quando Jesus foi morto e sepultado, as mulheres vão até o túmulo. Aparecem 2 anjos, eles dizem assim: Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Mas você sabe o que a palavra diz? A palavra diz mais: avisa os discípulos que Ele vai lá. E a palavra diz mais, Ele cita o nome de um discípulo pessoal. E Ele diz: avisa a Pedro que ele vai encontrar com Ele na Galileia. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa o que você fez até aqui, o Senhor Jesus veio para se encontrar com você. Eu quero que você fique de pé no seu lugar hoje. Queridos, o que Deus falava ao meu coração é que Ele não rejeita. Deus, Ele hoje não vai te julgar, o julgamento ainda virá. Hoje o Senhor está te fazendo um convite para você poder ceiar com Ele. Sabe o que a palavra me diz? A palavra me diz que quando Jesus chega na praia, os discípulos estavam pescando.
Então Pedro olha e se lança no mar em direção a Jesus. Mas Jesus, ele não chama Pedro, Tiago, João. Ele diz assim: filhos. O Senhor chamou aquele que o negou de filho. Você sabe por quê? Porque Deus jamais perde a esperança. O Senhor Jesus não perdeu a esperança em Pedro. O Senhor Jesus não perdeu a esperança naqueles que abandonaram tudo para voltar a fazer o que estavam fazendo antes. O Senhor chega lá e diz: filhos. Hoje o Senhor te chama de filho. E enquanto nós estamos servindo a ceia, você vai fazer isso, você vai se examinar. Feche os seus olhos aí aonde você estiver. Enquanto o louvor adora, os obreiros vão entregando a ceia e você vai orando. Você vai falando com ele. Talvez exista algo que esteja te acusando hoje. Não deixa nada te acusar. Porque assim como um dia os olhos de Jesus se cruzaram com os olhos de Pedro, e não era um olhar de acusação, era um olhar de amor. Hoje Jesus cruza os olhos com os teus. Hoje Jesus está convidando os filhos a se assentar à mesa com Ele. Então, pode começar a adorar. Continue falando com o Senhor. Diga: Espírito Santo, sonda o meu coração. Vai equilibrando minhas emoções. Vai me direcionando aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ficar separado de Ti. Eu não quero. Um dia o Senhor Jesus não negou a ceia nem mesmo para Judas. E Ele sabia que Ele iria o trair. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida que o dono da mesa está aqui, Ele está te servindo pessoalmente. O Senhor Jesus está te servindo. Ele está dizendo para ti: ei, se ninguém te tacou a pedra, eu também não vou tacar.
Hoje é noite de graça. Hoje é noite de reconciliação. O Senhor, Ele não atrai seus filhos através da acusação, mas Ele atrai os seus filhos através do amor. Que hoje esse amor esteja sendo derramado sobre nossas vidas, Senhor. Deus, olha aqui para mim. Pedro tinha negado Jesus. Quantas vezes? Quando Jesus se achega a Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, ele diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes que eu te amo. Hoje o Senhor está perguntando para você nessa noite. Hoje o Senhor está te fazendo uma pergunta. Ele está dizendo o teu nome, está dizendo: tu me amas? Pedro fez o caminho de volta. Ele tinha negado 3 vezes, mas ali ele confirmou 3 vezes que ele amava o Senhor Jesus. Ei, existe restauração hoje. Então levante hoje o pão. Levante o pão assim lá em cima. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu declaro que eu te amo. E hoje eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. 1 Coríntios 11 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Levante seu cálice assim. Diga assim: Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu sangue derramado naquela cruz em favor de mim. Que o teu sangue me limpe dos meus pecados. E hoje, que este sangue corra pelas minhas veias, me fortalecendo, me unindo e fazendo uma aliança de sangue com o Senhor. 1 Coríntios 11, 25 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber do sangue. Coloque seu copinho aí na cadeira. Levante suas mãos aos céus. Agora é o momento de você adorar o Senhor de todo o seu coração. Comece a adorar o Senhor, Ele está à mesa. Declare de todo o seu coração: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Pai, hoje nós estamos aqui glorificando ao Senhor,
Aqui estão os teus filhos. Hoje eles declararam, Senhor, que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração. Eles creem na redenção, eles creem no perdão, eles creem na graça, e que em nome de Jesus, em todo tempo, o Senhor esteja a nos acompanhar. Que esse sangue, que esse corpo esteja fazendo parte de nós em todo tempo, que não seja apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.